Então, vamos lá. Eu tenho aqui a placa de 1 a 12, certo? Esse ponto aqui, deixa eu diminuir minha imagem aqui para vocês poderem ver melhor aí. Eu tenho aqui a placa do A12, beleza? Aqui na placa do A12, né, eu abri aqui o arquivo da Borneo e eu tenho uma bitmap, certo? Eu tenho diversos arquivos para que eu possa trabalhar, certo? Então, eu tenho o bitmap, que é a placa ali, né, onde eu posso clicar e encontrar, saber para onde está indo a linha. Eu tenho as condições reversas, né, modo de diodo aqui, e aqui eu tenho no multímetro Fluke, nesse outro aqui, né, o cadê? Sanva, né? O Sanva. Temos aqui o Sunshine, o Zotac, que são modelos de multímetros diferentes, certo? Se você tem o Sunshine na bancada, você vai verificar aqui essas condições reversas, busque abrir o Sunshine, porque os valores vão dar mais aproximados. Aqui a gente tem o IC Board, né? A condição reversa do circuito integrado, ou seja, você tira a placa fora e você pode verificar. Isso aqui você usa em casos mais complicados, mais complexos, casos que, através de uma análise básica, você não encontrou a falha e aí você precisa tirar o circuito integrado fora, né, a depender da falha, e fazer medições aqui, ó, nos pinos, para verificar os valores, né, os valores dos pinos aqui na placa, para ver se os pinos, perdão, pessoal, para ver se os pinos estão batendo certo, os valores estão batendo certinho. Se o valor aqui estiver errado, você vai no esquema elétrico, procura a malha e aí você vai fazer todo o mapeamento daquela malha e através do valor que foi apresentado, você vai saber, pô, isso aqui é componente que estão em série, isso aqui é componente que estão em paralelo. E aí você vai analisar e resolver o problema de uma forma bem mais objetiva, sem precisar energizar a placa, muitas vezes, né? Sem nada disso. Então, é a primeira análise que a gente faz quando a gente tem uma falha de uma placa, né? Se for em casos de setores que tem, por exemplo, conectores FPC, seja conector de câmera, seja conector de carga, seja conector do LCD, certo? Seja até o próprio conector de bateria. Então, a gente precisa verificar, primeiramente, com análise fria. O que seria uma análise fria? Uma análise fria, pessoal, a frio, como vocês queiram chamar, é uma análise onde a placa ela não está sendo energizada. Você não precisa energizar a placa para fazer medições. Então, quando a gente começa uma análise, a gente começa a análise primeiro com análise a frio, certo? A gente não vai energizar diretamente a placa para ficar medindo coisas ali, pelo menos a depender dos problemas. 99% dos problemas a gente começa com condição reversa, porque é o primeiro ponto da análise, ele vai te apontar o que mais ou menos tem ali, o que você deve procurar. É uma falha você começar, por exemplo, é um erro você começar, por exemplo, a depender do defeito, você começar diretamente verificando a alimentação. Principalmente quem está começando a analisar placas. Por quê? Porque você talvez não tenha muita habilidade com o seu multímetro, você pode fechar um curto-circuito na placa e aí você pode arrumar outros problemas para você. Então, o correto é você começar com análise a frio, analisando o setor que está com defeito, certo? Através de uma análise, por exemplo, de condição reversa. Agora, como é que funciona essa análise de condição reversa? O que eu preciso fazer, né, para realmente entender o que eu estou medindo? Porque tem muita gente que até sabe usar a condição reversa, só que quando ele encontra um valor errado, ele não sabe mais o que fazer. Eu tenho alguns alunos, né, que estão começando agora, que eles já aprenderam ali a fazer análises com queda de tensão, né, com condição reversa, e no momento que ele está fazendo a análise ali, ele encontrou, eu encontrei um valor errado aqui, um valor que está muito alterado. Só que a partir daquele ponto, ele não sabe mais o que faz. Porque ele não sabe o que quer dizer aquele valor. Ele não sabe os componentes que ele deve analisar, se é os que estão em série, em paralelo, se é o último componente da linha, se é o primeiro componente da linha, ele não sabe nada. Então, nesse vídeo, a gente vai explicar isso. Beleza? Vamos lá. Aqui, eu tenho, né, o conector do LCD, como eu falei para você, do A12. Aí você pode ver, ó, que aqui mostra os valores,
certo? Alguns valorzinhos aqui que são os valores de referência. Galera, a gente tem aqui esse arquivo na borda, né? E na maioria dos arquivos, esses arquivos eles estão certos. Um ou outro perdido aqui, a gente pode encontrar uma alteração, uma digitação errada, certo? Porque tem gente que diz que está tudo errado. Não está tudo errado, não. Beleza? Pelo menos aí 70%, 80% aqui dos arquivos que tem aqui, eles não vão ter erros. Ok? E quando tem o erro, é muito fácil de resolver, né? É muito fácil de entender. É só você ver que linha é e medir e ver, não tem nada a ver com o que está dando aqui. Certo? Então, vamos lá. Você tem um conector, você tem uma placa de 1 a 12. Vamos supor que essa placa ela não está com iluminação. Certo? Ela não tem iluminação. Ela está totalmente... ela liga, mas ela não mostra nada. Ela fica apagada, né? Ela fica sem iluminação nenhuma. Então, nesse caso, o que a gente faz aqui? Eu vou procurar, né? Claro, eu preciso entender um pouco sobre circuitos. Não dá para sair metendo a cara aqui sem entender também de nada, né? Você tem que ter pelo menos o básico, entender o princípio das coisas. Mas mesmo que você não entenda de nada, vê como condução reversa é bacana. Porque mesmo que você não entenda de nada, aqui, ó, eu tenho... Aqui eu tenho, ó, malha MIP, certo? Que é relacionada a LCD, eu tenho um touchscreen aqui, eu tenho tensões para LCD, e eu tenho aqui outras coisas também, tensões que são para a parte da imagem, certo? De alimentação para a imagem, que não tem nada a ver imagem com iluminação, pelo menos nessa parte aqui de aparelhos que tem essa tecnologia de LCD, certo? E aqui a gente vai ter barramento em 2C, a gente vai ter microfone, porque esse conector aqui do LCD, né, do A12, ele é o mesmo conector do LCD que vai pegar na subplaca também, certo? Então tem muitas malhas que pegam na subplaca ali dos circuitos, né, da parte de carga, parte de antena, da parte de microfone, que vão passar por esse conector. Aí o que acontece? Você precisaria entender de circuitos para você utilizar a técnica de medir tensões. Só que condução reversa, mesmo que você não entenda de nada de circuitos, essa técnica ela pode te ajudar como iniciante. Como assim, James? Me explica. Tanto para você que é iniciante, como para quem já está no nível avançado. Condução reversa, eu acho assim que é uma técnica que você deve, né, utilizar sempre. Porque o multímetro ele tem diversas escalas. A gente tem que usar todas as escalas ali. A gente faz um conjunto, é um equipamento só que tem várias escalas e eu acredito ser o melhor equipamento para análise. Beleza? Então a gente tem aqui conector FPC, que mesmo que eu não sei de nada aqui, vamos supor que eu tenho uma falha de iluminação. Aí eu não sei qual é a linha que faz acender os LEDs. Eu não sei. Mas eu estou buscando falhas. Então, o que eu faço? Eu pego meu multímetro aqui, coloco na escala de semicondutor ou na escala de diodo, como você queira chamar, certo? E a ponteira preta do meu multímetro, eu vou colocar aqui, ó, certo? A ponteira preta que eu vou medir. E a ponteira vermelha, ela vai em algum local de GND, certo? A gente faz de forma inversa. Por isso que é condução reversa, né? Porque ela vai conduzir de forma reversa, ao contrário. Então a gente usa a ponteira vermelha do multímetro para colocar no GND, né, no ground, no terra, e com a ponteira preta do multímetro, a gente vai colocar exatamente nos pinos aqui para começar a verificar os valores de referência. Então você está com sua placa na bancada e está com esse arquivo na sua frente aberto. O que você vai fazer? Você vai verificar aqui, ó, essa malha aqui, esse pino aqui, né? Pô, eu quero saber esse pino aqui, qual o valor desse pino? Aí você vem aqui, vai seguir na linha, né? E tá aqui, ó. O que vai mostrar aqui? Nesse primeiro pino, né? MIP DSIO D3N. Tem aqui 484. Então você vai medir no na sua placa e deve apresentar aqui um valor aproximado a esse aqui. Esse valor ele precisa estar de forma exata? Não,
Não precisa estar de forma exata. Ele precisa estar aproximado. E pode ter uma tolerância de 20%, porque condução reversa vai depender de vários... A queda de tensão que você vai medir na placa vai depender de vários fatores. Vai depender da própria placa, certo? Às vezes tem alguns componentes que estão carregados, né? De forma... Pode estar carregado ali com tensão, alguma coisa do tipo, isso pode interferir. O seu próprio ambiente, às vezes, é mais quente do que o camarada que estava fazendo essas medições aqui, botou esses valores aqui, certo? O próprio multímetro que você está utilizando, né? Tem uma certa impedância, uma resistência, o cabo também pode interferir. Então, a gente coloca aí digamos assim, um valor aproximado, né? Que tenha uma certa tolerância de 20%, ok?